Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram a palavra do Senhor, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos dar continuidade à nossa série de exposições, depois de uma longa pausa, por razões variadas, mas hoje nós vamos dar continuidade, enfim. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos considerar o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos considerar o verso 11. No final da década de 80, deixa eu ver aqui, quem na década de 80, era quase 90, final, 89, quem já tinha mais de 15 anos em 89? É um cálculo difícil, olha aqui, só eu, o irmão aqui, quem mais? Aqui, ó. Alguns tinham mais de 15 anos, alguns tinham mais de 15 anos. Nessa época foi lançado um filme que quem viveu naquela época, já tinha alguma noção naquela época, como eu, um filme que ficou muito famoso, cujo título era Um Morto Muito Louco. O nome do filme era Um Morto Muito Louco. Como o nome sugere, esse filme era uma comédia. E a história desta comédia era mais ou menos assim. Dois amigos, Larry e Richard, trabalhavam em uma companhia de seguros e acabam descobrindo que na empresa tinha uma grande fraude. E diante dessa descoberta, eles procuram o patrão para informar o que estava acontecendo. E o nome do patrão era Bernie. Diante da informação recebida dos empregados, o patrão Bernie, como um ato, entre aspas, de gratidão, convida os empregados a passarem um final de semana com ele na casa de praia dele. Porém, a história complica um pouco, porque o patrão, na verdade, estava envolvido com o golpe. E a intenção de convidar eles para passar o final de semana com eles na praia era matá-los. No entanto, quando eles chegam na casa de praia, o patrão descobre que... quando os empregados chegam na casa de praia, descobre que o patrão foi assassinado. Em pânico, sem saber direito o que fazer, eles acreditam que não serão atacados pelo assassino se o patrão que foi assassinado, o Bernie, continuar perto deles. Então, eles decidem convencer a todos que o morto está vivo. Por isso que é um morto muito louco. Eles arrumam várias estratégias para ficarem fazendo com que o morto haja como se estivesse vivo. Recentemente, inclusive, não foi uma comédia, foi um episódio triste, mas recentemente nós vimos a reportagem aqui no Brasil da mulher que levou lá o tio que já estava morto para tentar fazer um empréstimo bancário. Ali é a vida real, foi triste, mas a comédia meio que representava isso. Eles fingiam o tempo todo que o morto estava vivo. O caso do filme é engraçado, mas essa é a realidade espiritual de todo aquele que está afastado de Cristo. Era a minha vida e a sua vida longe de Cristo. Nós podíamos andar, nós podíamos ter profissão, nós podíamos curtir a vida, como eles fazem no filme, mas na verdade nós estávamos mortos. Como Paulo ensina em Efésios, capítulo 2, verso 15. Olha a aparente contradição que há entre o verso 1 e 2, como é belo. Olha lá. Paulo diz lá, Efésios 2, verso 1. Efésios 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aí olha o que Paulo diz no 2, é lindo. Nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aí ele continua, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos
em transgressões, pela graça sois salvos. Nesses versos, Paulo deixa clara a realidade que eu estou querendo ilustrar. Eles estavam mortos espiritualmente, mas viviam seguindo o rumo desse mundo. Essa é a vida de todo mundo que está afastado de Deus. Essa realidade da morte espiritual é o que nós vamos estudar, não sobre a morte espiritual hoje, mas como ela é transformada em Cristo Jesus. O que Paulo ensinou à igreja de Corinto e com certeza tem algo a ensinar para mim e para você. Vamos considerar, como eu já disse, apenas um verso, o verso 11 do capítulo 6, que eu vou ler agora, enfim. Diz assim a palavra do Senhor: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, mas foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos ler, vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque quando estávamos mortos nos deste vida, Pai. Nos ajuda a entender isto nesta noite e quais são as implicações desse entendimento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o contexto dos primeiros 4 capítulos, os primeiros capítulos da carta. Nos primeiros 4 capítulos desta carta, se você tem acompanhado, o principal problema enfrentado por Paulo era a questão de divisão. Havia ali uma postura muito orgulhosa na igreja de Corinto, em que uns, se achando melhores que outros, formavam grupos e diziam que uns eram piores e que seu grupo era melhor. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, etc. No capítulo 5, Paulo muda o foco do enfrentamento para tratar de um outro problema, um escandaloso caso de incesto ensinado, um escandaloso caso de incesto, ensinando que a igreja deveria abandonar essa atitude orgulhosa, que eu acabei de me referir, e se quebrantar diante da seriedade do pecado que havia no meio deles, e como consequência, disciplinar aquele irmão imoral. Já no capítulo 6, verso 1 a 8, vemos Paulo tratando agora de outro problema, especificamente quanto ao caso de irmãos que levavam outros irmãos perante as autoridades pagãs da cidade de Corinto, destacando, e aqui é o suprassumo, é o resumo da razão deste ensino, destacando que ao crente é melhor sofrer o dano do que prejudicar o testemunho da igreja. O que Paulo ensinou, o que nós vimos aqui: se você tem algo contra o seu irmão, trate com o seu irmão, mas nunca leve para fora da igreja, porque quando você faz isso, você prejudica o testemunho da igreja. Melhor seria sofrer o dano. Nas últimas mensagens, nos versos 9 a 10, vimos que existe uma barreira intransponível entre os perversos e o reino de Deus. Em outras palavras, não existe o que alguns defendem, que se chama universalismo, que todos serão salvos no final. Isso não é uma verdade bíblica. No final de todas as coisas, alguns serão salvos e os perversos não herdarão o reino de Deus, vão para o inferno. Esse é o ensino da Escritura. E não bastasse esta realidade absoluta, Paulo ainda lista uma sequência de pecados que são capazes de fazer alguém perverso, se não for, claro, se não houver arrependimento, luta e etc. Está lá nos versos 9 a 10, que eu vou ler, porque como faz um tempo que nós consideramos aqui, para você lembrar, e o nosso verso que vamos considerar hoje, ele vai entrar imediatamente após esses 2 versos. Versos 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Olha, Paulo não poderia ser mais claro, é impossível. É impossível. Se você não entender isso aqui, é só se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele diz assim: vocês não sabem, é uma pergunta retórica, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Pronto, acabou. Não existe esse negócio que todo mundo vai para o céu. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí ele continua: não se deixem enganar,
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Nós consideramos isso aqui na última mensagem e hoje nós vamos ver qual foi a reação imaginada por Paulo que os seus leitores teriam diante, duas reações, e como ele confronta essas reações, que os seus leitores teriam diante da leitura, diante deste ensino que nós acabamos de ler no verso 9 e 10. E o primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite, eu intitulei assim: quem nós éramos. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem nós éramos. Está lá no início do verso 11, que eu vou ler só o início. Assim como eu acabei de ler no verso 9 e 10. Assim foram alguns de vocês. Para aí. Depois de sentenciar que nem todos herdarão o reino de Deus e listar uma sequência de comportamentos pecados, que quando praticados sem arrependimento impede que a pessoa receba como herança o reino de Deus, agora, como eu disse, Paulo apresenta duas possíveis reações e responde a elas, é claro. A primeira, que vamos considerar neste primeiro ponto, é a reação dos orgulhosos, que ao ouvir, pode ter sido a nossa, quando ouviu esse texto, a reação de que ao ouvir a relação de pecados, olha para um lado, olha para o outro, mas não olha para si mesmo e conclui: ainda bem que eu não sou um destes. Ainda bem que estes perversos a quem Paulo listou aí, não é o meu caso. Esse grupo de pessoas, que deveria ser considerável na orgulhosa igreja de Corinto, são semelhantes ao fariseu da parábola contada por Cristo. Abra a palavra do Senhor, por favor, em Lucas, capítulo 18, verso 10 a 12. Lucas, capítulo 18, verso 10 a 12. Diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. 2 homens, é Jesus falando, tá? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como um desses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. É essa postura que Paulo imaginou dos seus leitores e agora está confrontando no início do verso que nós estamos considerando. Ele diz: assim foram alguns de vocês. Nós crentes não podemos nunca esquecer de onde viemos. Quando olharmos para trás, devemos nos lembrar da podridão de onde Deus nos tirou. Lembrem, Jesus não veio para salvar justos, não veio para salvar os sãos, Ele veio para salvar pecadores, doentes. Foi para isso que Jesus veio. E nota que isso Jesus declarou literalmente, lá em Marcos capítulo 2, verso 17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde. E aqui ele está fazendo uma analogia com pecaminosidade. O contexto aqui era que Jesus estava tendo comunhão com publicanos e prostitutas e pecadores. Esse era o contexto. Aí, quando ele é questionado, ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os cobradores de impostos, as prostitutas, eram, entre aspas, os pecadores no tempo de Jesus. Eles eram párias para a sociedade, eles eram rejeitados por todos. Mas Jesus, a esses, chamou ao arrependimento e depois disso comia e bebia com eles. Os irmãos da igreja de Corinto sabiam disso.
ou pelo menos deveriam saber, até porque foi a experiência deles. Quando Paulo, que foi quem plantou a igreja de Corinto, chegou lá pela primeira vez, certamente encontrou aqueles irmãos, na sua maioria eram gentios, não eram judeus, certamente encontrou aqueles irmãos envolvidos em práticas sexuais ilícitas, que era muito comum na cidade de Corinto, bem como as outras práticas pecaminosas, pagãs. No entanto, ali no seio daquela igreja, o orgulho era endêmico, era uma doença. Naquela igreja, parecia que o orgulho cegava todos quanto a essa realidade. Na verdade, é por causa da vida de pecado que eles levavam antes lá na igreja de Corinto, porque eles eram impuros, que eles foram alcançados por meio da pregação do evangelho e receberam a dádiva da salvação. Esse ensino aqui é curioso. É curioso. Para você ser salvo, é um pré-requisito que você seja impuro, para que você seja alcançado pelo evangelho. Nós sabemos que a realidade que a palavra de Deus revela é que ninguém nasce puro, santo, nada disso. Mas nós às vezes perdemos a consciência disso. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, é porque um dia Ele me livrou de mim mesmo. Pregar o evangelho que livra impuros do pecado foi uma das razões, uma das principais razões do ministério de Cristo, o ministério da pregação do evangelho. Olha o que ele diz em Marcos 1,38, e aqui o contexto é interessante. Se você lê o início do evangelho de Marcos, ali, um pouco antes desse verso 1,38, Jesus curou pessoas, expulsou demônios, fez sinais e maravilhas. São vários perícopes falando de todos esses milagres que o Senhor realizava. Aí você pensa, pronto, é logo no início do evangelho. Jesus veio para operar sinais e milagres. Mas aí, quando vão procurar, olha que resposta ele dá. Marcos 1,38, Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus sabia que a salvação dos perdidos prescindia da pregação do evangelho. Por isso, aquele doente que ele curou, leproso que ele curou, aquele cego que ele deu vista, aquele que ele expulsou o demônio, sem a pregação do evangelho, no final da vida ia para o inferno. Não tinha mais lepra, não era mais aleijado, enxergava agora, mas no final da vida ia para o inferno. Por isso, o mais importante era que ele pregasse o evangelho do reino de Deus, porque aquele que cresce, ainda que fosse cego, ainda que fosse aleijado, ainda que fosse leproso, ainda que fosse endemoniado, o que crê não pode mais ser endemoniado, então esquece essa última parte, ainda que fosse tudo isso, ele iria no final para o reino de Deus. E aqui é claro que há lições para mim e para você das mais variadas. Primeiro, meu irmão e minha irmã, lembre, faça esse exercício, lembre de quem você era. Se questione, se você nunca se fez essa pergunta, eu já me fiz algumas vezes, mas se você nunca se fez essa pergunta, faça. Onde você estaria se não tivesse sido resgatado da escravidão do pecado pelo Senhor Jesus? Se você não tivesse nunca na sua vida conhecido ao Senhor Jesus, onde você estaria? Pense o quanto a sua vida, olhando para trás, foi transformada pelo Evangelho de Cristo e na comunhão com Cristo. Às vezes nós só enxergamos o agora. E fazendo isso, não deveríamos, mas ainda assim, fazendo isso, podemos ter a má interpretação, a má ideia, como na igreja de Corinto, de que, eu estou bom, eu sou maravilhoso. Olha para trás, olha quem você era. O que você faz hoje, se você é um cristão, foi porque Cristo lhe transformou. Só no meu caso eu posso citar vários exemplos: linguajar chulo, pecados sexuais, bebedices, hedonismo, egoísmo, mentirinha do tipo estou chegando, estou saindo, carteira de estudante. É por isso que eu bato aqui direto nisso, porque eu fazia. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos que é muito provável que, se não fosse Cristo Jesus na minha vida, uma vez eu já contei essa história, vou contar de novo. Eu cheguei com o pastor Raik, pastor, eu estava no culto, ouvi o senhor pregar,
Aí eu fiquei pensando, o que seria da minha vida se não fosse Cristo? Aí o pastor me olhou assim e disse, eu acho que tu estaria morto. Não pela vida que eu levava, mas porque eu tive um problema e se eu não tivesse utilidade para Deus, muito provavelmente era melhor eu ter morrido mesmo. Entendeu? Então, pense no que você era. Isso dá uma perspectiva muito importante para que você não seja orgulhoso. E aqui vai uma pergunta para você. A sua vida, e tudo que eu pergunto para você serve para mim também. A sua vida tem sido marcada ao passar dos anos pelo abandono de práticas pecaminosas? Você olha para trás, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos atrás, e você enxerga mudança? Você enxerga que para obedecer a Deus, para seguir o Senhor Jesus, eu fazia isso, mas agora eu não faço mais. Se é o seu caso, glorifique a Deus. Obrigado, Senhor, porque tu me tirou da lama onde eu estava. Eu ainda estou sujo, eu ainda estou um pouco na lama, mas eu não estou como eu estava há 3, 4, 5 anos atrás. Agora, se você olha para trás, olha para a sua vida, passa 1 ano, passa 2, passa 3, 4, 5, 6, 10, e você não enxerga mudança. A sua vida parece que em conhecer Jesus e não conhecer Jesus não faz diferença nenhuma, é porque provavelmente você não conhece de fato, não tem um relacionamento, não crê verdadeiramente no Evangelho do Senhor Jesus. Um distintivo de um crente é que ele vai sempre avançar em maturidade. Não quer dizer que ele vai ser perfeito, que ele não vai falhar, que ele não vai cair, que ele não vai dar às vezes um passo para trás, mas no decorrer do tempo ele tem que avançar em maturidade. Já os descrentes são aqueles que nunca mudam, continuam sempre do mesmo jeito. Pode vir para a igreja, pode ser membro da PIB, pode fazer o que quiser, pode ler a Bíblia, pode orar, pode botar postagens bíblicas na internet, mas se passam os anos e você não muda para melhor, você não amadurece, cuidado. Esse é o sinal dos descrentes, não dos crentes. Como tem sido com você? Não vamos fazer igual a igreja de Corinto, ficar procurando os defeitos dos outros, ou dizer assim, não, eu não sou assim, eu não sou igual a fulano, eu não sou igual a Beltrano, Ciclano, eu não sou assim. Não procure defeito nos outros, trabalhe o seu. Você tem algum defeito? É impossível ao ser humano alcançar a fase de que não precisa mais amadurecer. Porque o modelo, o padrão, o alvo é Jesus Cristo. Se eu não cheguei, você não chegou, nós estamos muito longe disso, nós precisamos mudar. Olhe para dentro de você e diz, no que eu preciso mudar? E trabalhe, clame ao Senhor, me ajuda, Senhor. Olhar para trás e considerar de onde viemos sempre nos ajuda a amadurecer em humildade. Lembre que Deus concede graça ao humilde. Nós devemos olhar para a nossa vida, de onde nós saímos, e lembrar do quanto Deus trabalhou em nós. Para fixar esse texto, eu acho belíssimo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29, ele é um retrato que Paulo faz de quem nós éramos, nós que somos cristãos, antes do Senhor nos alcançar. Olha que retrato maravilhoso para trazer consciência de quem eu e você éramos. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Aqui chamados é quando o Evangelho foi pregado para vocês. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Está aqui, é a definição do que eu e você éramos. Insignificante, desprezado, que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Que a gente possa compreender essa realidade e viver conforme ela. Mas que bom que a história não acaba aí. O segundo ponto, no primeiro nós vimos quem nós éramos.
Agora, nós vamos ver quem nós somos. Quem nós somos, está lá na parte B do verso 11 do capítulo 6. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. No primeiro ponto, vimos a realidade de todo crente, que deve gerar em nós um significativo senso de humildade. Porém, agora, Paulo passa a encorajar aqueles crentes que podem ter pensado, e aqui é a segunda reação que Paulo ensina a lidar, aqueles crentes que podem ter pensado que era impossível seguir a Cristo, porque eu era, lá naquela relação do verso 9 e 10, eu fazia isso, eu era imoral, eu era homossexual, eu era idólatra. Aí aquele crente que já tenta recuar, ele diz assim, não dá para mim, não dá para ser cristão, eu não consigo, eu tento, eu luto, mas às vezes eu caio, eu não consigo. Aí Paulo diz para esses, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados. Por isso, Paulo começa com uma forte conjunção adversativa aqui nesse texto. Ele diz, mas vocês. O interessante é que Paulo quer destacar tanto esse ponto que no grego, essa palavrinha, essa expressão traduzida como mais, essa conjunção, ela aparece sempre antes dos 3 verbos. Literalmente é como se Paulo dissesse assim, e aí já sou eu parafraseando, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados. Tudo isso para transmitir a imensa mudança espiritual que os crentes ali experimentaram, saindo do passado pagão e pecaminoso de Corinto para uma nova vida agora em Cristo Jesus. Que mudança! Que mudança! Note um detalhe importante aqui. Quando Paulo listou a relação de pecados lá em cima, no verso 9 e 10, ele diz assim, alguns de vocês eram assim. Isso porque nem todos eram culpados dos pecados que ele listou. Existem muitos outros pecados. Então ele diz, olha, esses pecados eram os pecados de alguns de vocês. Mas certamente esses que não tinham, esses tinham outros pecados. Porém agora, Paulo ensina a verdade que é para todos, sem distinção. Todo crente. Ele diz, agora vocês foram, não alguns de vocês foram. E na sequência, Paulo mostra 3 realidades experimentadas por todo crente, sem exceção todos. A primeira é que o crente foi lavado. Ele diz, vocês foram lavados. O lavar é completo. Quando Deus perdoa um pecador arrependido, Ele zera, apaga toda a culpa, toda a dívida de pecado. Os discípulos, pela fé em Jesus, receberam essa lavagem, como Paulo ensinou. E é sobre essa lavagem que Jesus se refere no episódio do lava-pés. Lembrem do episódio que está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 13, verso 8 e em diante, mas eu vou... Não é um pouco antes do verso 8, eu não me lembro agora. Mas eu quero destacar o que está no verso 8 e 10. Ali, o Senhor Jesus, perto de sair, vai ensinar uma grande lição para os seus discípulos por meio do lava-pés, o episódio em que ele lava os pés dos discípulos. E aí, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro, né, que era um camarada muito bacana, muito gente boa, diz assim, não, tu não vai lavar meus pés. Não vai lavar meus pés não, Senhor, tu é um mestre. Quem eu sou para tu lavar meus pés? Aí o Senhor Jesus dá uma dura aqui em Pedro. Disse Pedro, lá no verso 8, não, nunca lavarás os meus pés, Senhor Jesus. Imagine, olha a figura, está diante de Deus, né? Diante do próprio Deus encarnado. Ele diz assim, aí dá uma ordem, não, tu não vai lavar meus pés. O cara é um camarada, gente boa. Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu então, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí o Pedro agora vai para o outro lado, Senhor, então lava tudo, joga água em mim e me lava inteiro. Aí Jesus diz, Pedro diz, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí respondeu Jesus, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo já está limpo. O que Paulo está falando com vocês foram lavados é esse
todo o corpo limpo. Não é o lavar os pés, que a gente vai ver depois o que é, mas é o tá todo o corpo limpo, já foi lavado, perdoado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Assim, em suma, Paulo se refere ao ato divino de zerar a conta de pecado do crente, aquele que confia no Evangelho de Cristo, pelo preço que foi pago pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como Paulo ensina em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, se referindo a Deus, nos transportou para o reino do seu Filho amado, e nele, no Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Então, essa é a primeira realidade que Paulo destaca, conferida a todo crente. A segunda realidade experimentada por todo crente: vocês foram santificados. Já no início da epístola, desta carta que estamos considerando, Paulo disse aos coríntios que eles estavam santificados em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 2. Agora, ele os lembra de que eles foram então separados, tornados santos para estarem santificados em Jesus Cristo. A conta de pecado dos crentes foi adimplida por meio da obra de Cristo. Vimos isso no foram lavados. Mas o cristão também foi separado, aí está aqui o ponto. O cristão também foi separado para Deus e, consequentemente, deve ser uma marca do crente, buscar viver uma vida de santificado, já que ele foi separado ou santificado para Deus. O Novo Testamento ensina que todo aquele que crê em Jesus é santificado nele, sem exceção. João capítulo 17, verso 19. Em favor deles eu me santifico, diz o Senhor Jesus, para que também eles sejam santificados pela verdade. Observe que nessa expressão santificados há dois conceitos inseridos aqui. A separação, que eu acho que é até a intenção principal aqui de Paulo, no nosso texto, a separação para Deus. O crente tem os pecados perdoados, mas ele sai daquela condição e agora ele foi separado para Deus. A vida dele é para Deus. Mas também tem uma implicação secundária, que é o que a gente chama de santificação processual. A santificação processual é o dever de todo cristão separado para Deus, de ser transformado, ter a sua vida transformada, cada vez mais lutando e vencendo pecados e se tornando cada vez mais santos. Há um sinergismo aqui, duas energias trabalhando juntas. A Deus que nos separa para Ele e nós lutando para sermos cada vez mais santos como Ele é santo. Em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, esse texto é muito bonito e interessante. Se você não tem marcado, marque aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Aqui Paulo apresenta essas duas energias que devem estar envolvidas na nossa santificação. Diz assim: assim pois, Filipenses 2, 12 e 13. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Aí olha aqui, a primeira energia: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui Paulo inverteu, digamos, a ordem de importância, tá bom? Porque não era o objetivo dele fazer um estudo teológico. Mas ele inverteu a ordem de importância e começou trabalhando a parte que compete a mim e a você. Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, a salvação que você já tem, tá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí no verso 13 ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, segundo a vontade de Deus. Duas forças trabalhando na santificação do crente. O crente foi lavado e santificado por Deus, mas também compete a viver uma vida de santidade, porque já foi santificado. A terceira realidade experimentada por todo cristão, que Paulo ensina no nosso texto, é que eles foram justificados.
A justificação é um ato declarativo de Deus, pelo qual o crente é pronunciado justo diante de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, que confia verdadeiramente no Evangelho de Cristo, é portador, possui uma declaração, uma sentença diante de Deus como justo. Isso aqui, meu irmão, se você não se alegra, se você não olha assim, meu Deus, é porque você não compreendeu isso. O que Paulo está dizendo é que o crente, ele vai um dia estar diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, e a sentença dele já foi dada, justo, pela obra de Cristo. Isso aqui é muito maravilhoso, meus irmãos, é muito maravilhoso. Todo crente é declarado justo diante de Deus. Tem um documento, não é um documento, esse documento é selado no crente por meio do Espírito Santo, mas é como se tivesse um documento que diante do tribunal divino o Senhor vai olhar, esse aqui é justo. Os 3 verbos, então, usados por Paulo, lavado, santificado e justificado. Um parêntese. Isso aqui, meus irmãos, todas essas ações, à exceção da santificação processual, que é nós nos esforçando para nos tornar cada vez mais santos, as outras 3 ações que Paulo fala, lavados, justificados, santificados, elas acontecem simultaneamente. Quando alguém prega o Evangelho, o Espírito Santo transforma o seu coração e você se torna capaz e você confessa ao Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, tudo isso vem de uma vez, de cima para baixo. Gostaram do barulho? Os 3 verbos, lavado, santificado, justificado, no grego descrevem uma ação única e instantânea. Paulo está dizendo que, em dado momento, Deus pronunciou aos coríntios tanto santos como justos, mesmo que eles já tivessem caído nas práticas de pecados anteriormente descritas por Paulo no verso 10 do capítulo 6. E aqui também há várias lições encorajadoras para mim e para você. De quantas maravilhas, e aqui são só algumas, tem muitas outras mais. No entanto, só essa aqui já é o suficiente para a gente estar rindo o tempo todo. Quantas maravilhas eu e você somos alvos por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Todos nós crentes já fomos separados para Deus, nossos pecados foram pagos, fomos reconciliados com Deus, pois fomos declarados justos diante dele. Nós crentes somos os mais felizes de todos os seres, porque nós temos paz com Deus. Eu poderia citar outras coisas. Fomos adotados em Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus. Quanta maravilha a palavra de Deus promete para aquele que crê. Olha o que Davi, olha como o salmista Davi se refere ao sentimento daqueles que recebem essas bênçãos que eu estou me referindo, que Paulo referiu no texto. Salmo 32, 1, 2. Você podia marcar, muito lindo. Todo o Salmo 32 é belíssimo, 33 também é o mesmo assunto. Mas olha o Salmo 32, 1 e 2. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Por que não há hipocrisia? Porque ele recebeu a justiça de Deus. É por isso que o crente não pode ser orgulhoso. Saber dessas verdades deve irromper em mim e em você um imenso sentimento de gratidão, adoração e louvor. Lembre disso quando você estiver na igreja. Às vezes eu fico triste, meus irmãos. Às vezes eu fico triste, sinceramente, quando eu vejo que na hora do louvor as pessoas estão meio assim, meio morto. Como se o que estivesse fazendo não tivesse significado nenhum. Você não está adorando para entreter ninguém. Você não está cantando para fazer as suas emoções girarem no seu coração. Você está adorando a Deus pelo que Ele fez por você. É muita coisa. Aí o camarada vai no show,
do fulano, do Beltrano, de quem quer que seja, do escambau a 4, como diz o pastor. Aí lá grita, pula, se joga, soa. Aí na hora de louvar o Senhor está... Saber disso deve gerar em nós um profundo sentimento de adoração a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que pular, girar, que isso aí não tem nada a ver com louvar e adorar direito. Mas olha o que continua a dizer o Salmo 32, no verso 11. Como consequência do que nós lemos no verso 1 e 2 do Salmo 32. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Lembrem, essa justiça não é a justiça que provém originalmente de mim e você, mas é aquela que nós recebemos em Cristo. Como é feliz aquele que está em Cristo. Em outras palavras, o salmista está dizendo: cantem de alegria todos vocês que estão em Cristo. Se você é um crente, você foi libertado da condenação dos seus pecados. Em Cristo Jesus você vai vencer a escravidão dos pecados no tempo presente. E na glorificação, nos últimos dias, no último dia você estará livre da presença do pecado. E no final, como foi revelado por João, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Vamos lembrar disso quando nós formos louvar daqui a pouco. Terceiro ponto. Por que somos o que somos? Está lá no final do verso. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Na última parte deste versículo, Paulo revela um trinitarianismo, a obra da trindade implícita, para destacar que toda essa obra da salvação é feita pelo agir do Deus Trino. Ao dizer que foi no nome do Senhor Jesus que fomos salvos, Paulo está resumindo tudo o que o Senhor Jesus consumou na sua cruz, com seu sangue derramado, na sua morte, na sua sepultura, mas também na sua vitória, na sua ressurreição, na sua vida, na sua autoridade, aqui e agora e para sempre. Como Paulo já havia ensinado em 1 Coríntios 1,30. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. E olha lá, o qual Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Os 3 verbos: justiça, santidade e redenção. O novo ser do crente é vivido em Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus é o nosso novo ser e atua na vida do crente de maneira purificadora, santificadora e justificadora. E todo este viver em Cristo é comunicado ao crente pela obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito, no entanto, é Deus com poder presente em nós e eficaz no nosso coração para comunicar essa união com Cristo. Como acertadamente disse João Calvino, o Espírito Santo é o elo pelo qual Cristo nos vincula a si. O Espírito Santo é o elo pelo qual Cristo nos vincula a si. Por isso que Paulo termina dizendo, no Espírito de nosso Deus. E aqui algumas lições para mim e para você. Tudo, meu irmão, tudo é pela graça. A nossa reação não pode ser outra senão gratidão e humildade. Jesus se deu por nós. Agora a minha e a sua vida deve ser separada, santificada, para que Ele seja glorificado nela, na minha e na sua vida. Se você é crente, saiba que a sua vida é vivida para esta finalidade em Cristo Jesus. Se você não é crente, meu irmão, ainda há tempo. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue e experimente a lavagem, a santificação, a justificação que há em Cristo Jesus. Se você não tem Cristo, não espere. Você não passa de um morto ambulante, igual o personagem do filme. Porém, se você está em Cristo, se alegre. Mas vocês foram lavados, mas vocês foram justificados, mas vocês foram santificados. E em nenhum momento isso dependeu de mim e você. Mas nós fomos apenas alvos da graça de Deus, como diz Paulo, e eu termino em Efésios capítulo 2, verso 8 e
9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, é dado por Deus, é presente de Deus, não por obras, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas presente de Deus, para que ninguém se glorie. Em nome de Jesus, amém.